A paz do Senhor Jesus. Ok, amém. Amém, tudo ok. Vamos lá. Glórias, pois, a Deus. Vamos falar aí de metanoia. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus a todos. Ok? O pessoal tá chegando. Eu deixei 2 textos para falar um pouco aí, né? De transformação. Vou usar minha vida como exemplo e provavelmente meu irmão vai usar dele como exemplo também para poder estar falando aí, ok? Transformação. O pessoal tem medo de transformação. Infelizmente, eu já tive medo também. Eu era um bandista, vou contar um breve testemunho. E geralmente eu visitava cultos, né? Na verdade era raramente. Às vezes para agradar minha mãe, que minha mãe tinha sido a primeira de casa que tinha começado a ir na igreja. E eu lembro que uma vez Deus ele me convenceu dos pecados que eu estava vivendo, principalmente o do LGBT, que ia mais. Porém, todas as vezes que Deus tentava tocar no meu coração, me quebrantar, me convencer de uma forma onde eu viesse a me entregar para Ele, eu fugia, eu endureci meu coração. Muitas vezes as lágrimas queriam cair e eu não permitia isso. Porque todas as vezes que eu ia num culto, eu sentia que a palavra estava sendo direcionada para mim. Só que eu rejeitava totalmente, porque todas as vezes eu até me emocionava. Porém, todas as vezes que vinha uma presença, era sempre para tocar no meu coração e tirar aquilo de mim. Então eu não queria, eu rejeitava, né? E foi assim durante muito tempo, porque a minha mãe começou a buscar o Senhor, eu tinha de 15 a 16 anos, né? Eu era adolescente, menor de idade, e ainda praticava espiritismo, vivia nessas coisas que eu já contei algumas vezes. Eu ia fazer a live um pouco mais cedo, porém foi feito agora, que eu tava fazendo outras coisas. E a gente vai falar um pouco disso. Tem essas duas bases bíblicas aí, mas ao decorrer do vídeo, Deus sempre lembra a gente de outras partes onde fala de transformação, porque onde Jesus passa, nada fica igual. Alguma coisa vai ser transformado. E também tem aquela questão, né? Tem pessoas que não querem abrir o coração para Deus, entendeu? Tem pessoas que sempre vão se endurecer, vão dar risada. É que nem uma notícia, que eu até vou repostar ela. Essa notícia, ela estava foi em agosto de 2019, se eu não me engano, que ninguém, a ciência, ninguém não comprova que ser LGBTQIA+, é um gene, além do gene que Deus já fez para cada um, né? Homem é homem, mulher é mulher. E não é só por conta do gene. Dentro de cada gene já tem o composto daquilo que você é e aquilo que você vai se atrair, né? Deus criou o ser humano assim. Não adianta o pessoal aí, né, querer dizer o contrário. Pode até falar o contrário, mas provar vocês nunca vão provar, né? A metanoia de Cristo, onde ele passa, aquele que ali, né, quiser, assim como eu aceitei, mesmo que muito tempo eu relutei, eu blasfemei, eu fui contra Deus muitas e muitas vezes, tá? O meu irmão, minha família sabem disso. Infelizmente, muitas pessoas da minha família
ainda são pessoas que praticam aí o paganismo, né? Começando aí pelo catolicismo, espiritismo, candomblé. Glórias, pois, a Deus. Meu irmão é uma bênção. Olha que bênção. O meu irmão também passou por essa metanoia aí, né? E uma transformação aí bombástica. A hora que ele vier pra cá, provavelmente, se for da vontade de Deus, ele também vai falar. Então vamos ler para dar continuidade aí. Romanos 12, verso 1 e 2. A maioria conhece essa passagem, né? É uma passagem muito conhecida, bem usada aí nos templos. Vamos lá. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, ou seja, não se conformem com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ver depois aqui se dá para entrar no verso 3. Provavelmente sim. No verso 3 em diante, mas no momento só 1 e o 2. Então, o que acontece em questão a isso, né, pessoal? O pessoal aí ri, eu vi aí um rapaz dando risada. Glória a Deus. Aqui ele está falando, né? Ele está pedindo, ele está rogando aos irmãos que pela compaixão de Deus, que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, se você é uma pessoa que se diz cristã, né? Se diz aí cristã, você é de Deus, ou aquelas pessoas, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, eu não preciso ir à igreja para aprender porque eu já amo meu próximo, e essas coisas que a gente já está acostumado a ver, né? E a ouvir. Geralmente o pessoal posta também no Facebook e coisas que ouvimos mesmo das pessoas. Se você está encaixado nisso que você diz estar, né? Você deve então renunciar, que seria um sacrifício. Você é um sacrifício vivo. É o que Paulo está falando aqui na carta de Romanos 12. Para sermos um sacrifício vivo. Entendeu? Um sacrifício vivo e santo e agradável, ou seja, a vida, né, de um ou mais, seja lá quantos existem no mundo, LGBTs, cachaceiros por aí, o pessoal se embriaga, quantos que a gente não vê que vira morador de rua, vive aí na embriaguez e tal. Quantas pessoas que nós não vimos aí que tem vícios de drogas, né? O pessoal fala droga lícita e ilícita. Droga é droga, irmão. Tá destruindo o seu corpo, isso não tem benefício nenhum. É uma satisfação carnal apenas, aonde o seu corpo ele vai se deteriorando, entendeu? Eu vou dar uns exemplos aí. Questão do adultério, vou falar de alguns pecados. Adultério, roubo, que mais? Pessoa aí que vive na glutonaria, sodomia, que também tem a ver com a vida LGBTQIA+. Porém, não é só isso, né? A sodomia tem aí a questão de depravação sexual. Né? A sodomia tem a depravação sexual. O que mais que a gente pode falar aí de pecado? A mentira, que é um pecado bem comum entre as pessoas. Eu digo comum assim por conta de que a maioria das pessoas, principalmente as que estão no mundo, mentem. Infelizmente elas mentem. Tem muitas pessoas também dentro da igreja que se dizem cristãs e mentem. Mentem e mentem feio. Eu já conheci irmãos, tanto de perto quanto pessoas de longe, pessoas que eu conheci em evangelismos e entre outros lugares que eu sei que mentem. Infelizmente, mentem.
É um dos pecados mais comum entre as pessoas que se dizem cristãs. Não é normal, estou falando que é comum por conta de ter várias pessoas que vivem nessa prática e acho que é normal, né? Acho que é normal. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, para você estar ali, se você está prestando culto a Deus, primeiramente, Ele está pedindo para que você, para prestar um culto verdadeiro a Deus, né? Tá falando que não é pra gente apresentar os nossos corpos de qualquer forma, ou seja, é um sacrifício santo e agradável. Você não vai chegar perante a presença de Deus de qualquer jeito. Entendeu? Você não vai chegar perante a presença de Deus de qualquer jeito. Não tem nem como. A transformação, quem me conhece ou me conheceu, principalmente quando eu estava no mundo, sabe? Entendeu? E não tem como você falar que o que Deus fez na minha vida é mentira. Porque já fazem quase 7 anos, ou já faz 7 anos, mais ou menos isso. Quase 7 anos. Então, é meio. É aquela questão. O pessoal quer que eu respeite algo aonde eu tenho que pregar o que Deus fez na minha vida. O que Deus fez na minha vida, Ele me tirou do pecado. Então, como que eu vou respeitar o pecado para agradar as pessoas? Eu estaria desrespeitando a Deus. Quem quer ser meu amigo, seja, mas não espere que eu fale ou faça coisas para te agradar, porque eu busco agradar a Deus. Na Bíblia mesmo diz que o apóstolo Paulo, em Gálatas, é o capítulo 1, se eu não estou enganada, ele fala: persuado eu agora a homens ou a Deus, ou seja, eu procuro fazer a vontade de homens ou a de Deus. Ele fala: se eu ainda agradasse as pessoas, né? Ele fala dessa forma: se eu ainda agradasse as pessoas, eu não seria servo de Cristo, né? E às vezes eu fico pensando, como que você fala que tem Jesus no seu coração? Eu acredito nele, então eu tenho ele no meu coração. A Bíblia está discordando desse argumento chulo e fraco. Porque ele está falando dessa forma, para apresentar o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Mas como que eu vou ser santo se só Jesus foi santo? A Bíblia diz que quando você está no pecado, você é um pecador. E você está destituído da graça de Deus. Então o que acontece? Jesus vem, ele te pega, se você quiser, lógico, ele te limpa, certo? Jesus, ele te limpa, ele te purifica, entendeu? Ele te santifica. Isso está em João 17, para quem tiver interesse de ler e ver. E ele fala: santifica-os, Jesus pedindo para Deus, santifica-os na sua verdade. A sua palavra é a verdade. Muitas pessoas falam que eu vim para Jesus porque eu tive decepção, que eu tive decepção amorosa com mulheres. E é mentira. Porque eu larguei a menina que eu estava para poder me entregar a Cristo. Entendeu? Eu abandonei tudo. Eu orei a Deus. Eu falei: Senhor, o meu corpo está se satisfazendo de prazer carnal. Mas eu não. A minha alma gritava por Deus, sempre. E eu comecei a pensar e a imaginar o que eu poderia fazer, porque eu já tinha provado da presença do Senhor. Eu já tinha sido liberta de muitas coisas. Eu estou falando da última vez, né, que eu tive um relacionamento. Na verdade, nem chegou a ser um relacionamento. Foi só, eu ficava com essa pessoa. Mas o relacionamento mesmo que eu tive antes de me entregar a Cristo, antes de eu ter um encontro com ele, foi com uma menina de Ribeirão Preto. E aí, o que acontecia em questão a isso? Quando Deus, ele me pegou, quando Deus, ele me tomou, quando Deus, ele veio até mim. Não tinha ninguém para ficar pregando para mim. Eu vivia na putaria, eu vivia em boate gay, eu vivia bebendo, só cheirando que eu não tava mais, porque
eu já tinha parado e a última vez que eu cheirei foi em Ribeirão Preto e já fazia aí quase um ano que eu não usava mais droga na época. Mas ainda fumava cigarro igual uma louca, sempre, bebia bastante também e usava maconha. E o que aconteceu ao decorrer de tudo isso? Sempre tinha uma voz que falava comigo, né? Sempre tinha uma voz que falava comigo. Falava, por que você fuma? E eu olhava pro cigarro entre meus dedos e comecei a achar esquisito. Toda vez que eu tinha relação sexual, eu comecei a achar estranho, né? Eu comecei a me sentir estranha. Eu comecei a me sentir mal. E eu buscava saber o porquê que eu acabei de ter ali momentos de prazer e ainda estava me sentindo vazia. O porquê, né? E eu sei, no momento eu não tinha certeza do que era aquela voz falando comigo, mas eu sei que eu dava atenção àquela voz falando comigo. Entendeu? Eu dava muita atenção àquela voz falando comigo. E depois disso, eu lembro que Deus começou a falar comigo também que não tinha me feito para ficar com outra mulher, que ele não fez o ser humano para viver assim. Independente do que as pessoas vão pensar, eu não me importo. Entendeu? Eu prego aquilo que Deus fez na minha vida. Quem andou comigo, né, quem me conheceu de verdade, sabe muito bem quem eu era. Que mais? E depois dessa época, eu lembro que eu comecei a ficar pensando, sabe? Em tudo aquilo que aquela voz falava comigo. Tinha uma voz que falava comigo. Eu tava na boate, a voz falava comigo. Não faz isso, não faz aquilo, para de beber. Isso faz mal, e que tal, e tal, e tal. Isso é pecado. E eu ficava pensando, cara. E eu sei que do nada eu já murchava no rolê. Eu murchava no rolê total. Aí teve um dia, né, que aí depois que eu comecei a. Eu tava com essa menina e a gente se conheceu na boate. Ela morava em Ribeirão e eu morava em Rincão, não morava ainda aqui em Araraquara. E ela chama Serena. Hoje ela tá casada com outra menina, acho que já faz uns 2 ou 3 anos, alguma coisa assim. Eu lembro que a gente começou a sair junto e muitas vezes eu olhava pra ela e tinha uma voz que falava comigo: O que você tá fazendo com uma mulher? Aí eu ficava, ai que esquisito, por que eu tô ficando com uma mulher? Verdade, por que eu fico com mulher? E eu ficava pensando naquilo, sabe? Porque aquela voz estava falando comigo. Porque toda vez que Deus enviava alguém pra falar de Deus pra mim, principalmente quando eu ficava em casa, porque minha mãe também nasceu em lar pagão, né? Minha mãe nasceu em lar pagão, eu nasci em lar pagão, a maioria da minha família é pagã. A gente só foi conhecer pessoas do lado da família do meu avô que eles começaram a participar do evangelho, né? Depois que eu já estava convertida. Eu não tinha noção de que tinha algumas pessoas dali da parte do meu avô que estavam seguindo a palavra de Deus, porque eu não conhecia eles. Eu ia para a cidade onde eles moravam, mas eu não conhecia eles, né? E aí, beleza. Aí o que aconteceu depois de tudo isso? Eu fiquei ali, né, com essa moça e tal. E quando, às vezes ela vinha para querer ficar comigo, e eu comecei a querer me afastar dela. Eu falava, eu vou fumar um monte de cigarro para ela não querer me beijar. Aí eu falava, ela fuma também. Aí eu fazia várias coisas, sabe, para tentar afastá-la de mim de uma forma onde eu não viesse a deixar ela chateada, entendeu? Porque eu me importava com a pessoa dela. E até então eu tinha sentimentos, mas Deus estava trabalhando na minha vida, entendeu? Então essa metanoia de Cristo ao caminhar meu não foi somente na área LGBTQIA+, mas foi, né, em todas as áreas onde eu vivia no pecado, entendeu? E aí, ao decorrer disso, cada vez mais Deus falava pra mim: eu não te fiz pra ficar com mulher, eu não fiz o ser humano pra ficar com pessoas do mesmo sexo. E tudo que ele falava pra mim está na Bíblia. Só que eu não tinha conhecimento disso, eu não pegava a Bíblia pra ler, eu não queria saber de Deus. Eu queria viver ali, você entendeu?
vivendo essa depravação horrível, nessa vida amaldiçoada, que é a vida LGBTQIA+, que é uma abominação a Deus. Entendeu? Sem falar nos outros pecados que eu praticava, principalmente a questão do paganismo, né? Umbanda, quimbanda, candomblé. Eu nasci nisso, eu nasci em religiões pagãs, entendeu? Eu falava o que todo mundo fala hoje, ai, todas as religiões levam a Deus. Ai, eu tenho Deus no meu coração, na minha religião ensino o amor e blá, 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 blá. E aí, eu lembro que eu tentei dar uns perdidos nessa menina, tentei fazer com que ela se desinteressasse de mim. Eu sumi durante um tempo, só conversava com ela por mensagem, né? Só conversava por mensagem. E depois disso, ela quis assistir um filme, falou: "Ai, você não vai vir?" Eu fiquei, acho que eu fiquei 2 final de semana sem ir pra lá. E no terceiro final de semana eu acabei indo, porque ela falou: "Ah, você só fala e tal." Eu falei: "Ah, eu vou, vai, pra ela parar de encher o saco." Porque eu estava me sentindo muito estranha em relação a isso, porque eu comecei a me sentir estranha. Eu comecei a ficar enojada com o que estava acontecendo. Quase ninguém sabe disso, né? Das pessoas que geralmente falam aí. Só quem andou comigo mesmo, lado a lado, correu do meu lado, sabe a verdade, né? E tem muitos ainda que se deixam dissimular pelas outras pessoas. Que nem uma amiga minha, que eu gosto muito dela e todo lugar que eu via ela eu abraçava, beijava. É... Aí ele pegou, essa menina é minha amiga e ela, tipo, tá no mundo do lesbianismo aí, infelizmente. Mas mesmo assim, todo lugar que eu via ela, eu abraçava, porque eu gosto muito da pessoa dela. Sempre gostei, sempre. Desde quando a gente era do mundo, eu sempre gostei dela. Eu tinha ela como minha irmã, né? As pessoas ainda perguntavam pra mim se ela era minha irmã. Ah, E aí, eu lembro que uma amiga dela, eu não vou citar nomes, né? Porque é até deselegante. Uma amiga dela falou: "Ah, essa menina gosta de você." E ela começou a deixar aquilo entrar na mente dela, cara. E eu fiquei tipo: "Como assim?" Eu peguei e conversei com ela um dia e expliquei, falei, olha, eu fiquei sabendo de um assunto assim, ela admitiu a conversa, falou que era verdade, que a pessoa tinha falado isso e tal, mas é complicado. A sua própria amiga achar que você tá interessada nela por conta da forma que eu sempre fui com ela. Eu sempre fui assim com todos os meus amigos. Todas as pessoas que eu tenho amizade, sejam homossexuais ou não homossexuais, independente, eu sempre fui uma pessoa muito próxima aos meus amigos. O meu irmão, ele sabe muito bem disso. Eu sempre tratei os meus amigos dessa forma. Eu sempre tive um achego nos meus amigos, entendeu? Mas como amiga, não como uma pessoa que quer um interesse ali sexual, seja lá o que for. Mas enfim. E eu lembro que eu cheguei da casa dessa menina que eu ficava em Ribeirão Preto, recapitulando o que eu tava falando da menina, que eu ficava. E eu fui pra casa de uma amiga, né? Nesse dia, depois que eu dormi na casa dessa menina, a gente foi no cinema, assistiu 50 Tons de Cinza, uma porcaria esse filme. A gente foi embora, tava eu, ela, um amigo gay dela. Aí eu tive que acabar dormindo na casa dela, né? Infelizmente. E depois disso, eu lembro que eu fiquei mais vazia ainda depois que eu estava com ela. E isso porque eu gostava dessa menina, mas mesmo assim, eu me senti vazia. Foi muito estranho. Pra quem me conheceu aí no passado e andou comigo, sabe como que eu era uma pervertida. Por causa de meninas. E aí, por fim, eu no celular, eu lembro que eu fui embora cedo. Tinha uma outra menina que eu ficava nessa cidade, só que eu tinha parado de ficar com ela pra ficar com a outra. Eu ia até me encontrar com essa, mas eu falei, quer saber, eu quero ir embora. E eu fui para Araraquara, depois que eu saí de São Carlos, de Ribeirão Preto. Falei errado. E eu tava no meu celular e aí eu vi uma publicação de uma amiga minha, na época, né? Que ela ia numa igreja no final de semana e já tinha surgido dentro de mim eu poder ir e experimentar o que é Deus. O que é Deus, né? E quando isso aconteceu, eu falei, ah,
Eu vou com elas, porque eu não queria ir na igreja que a minha mãe ia, porque na época a minha mãe ia nessa igreja do Valdemiro Santiago, isso já faz quase 7 anos atrás. A minha mãe ia nessa igreja e eu odiava essa igreja. Eu falava, eu não vou, porque lá todo mundo rouba e tal, tal, tal. Bom, eu não mudei o meu pensamento, eles roubam mesmo e eu não gosto dessa denominação. Não falo das pessoas, né? Mas eu falo da atitude delas. Eu não gosto do que elas fazem porque é antibíblico. É heresia e são falsos profetas e tal, tal, tal. E depois, o que que aconteceu ao decorrer de tudo isso? Eu lembro que eu tava muito desgostosa e aí eu falei, eu vou ficar na casa dessa amiga minha e eu vou na igreja com elas no sábado. Isso era numa sexta-feira, eu tinha ido pra lá numa quinta. Na sexta eu fui pra casa da minha amiga, fiquei lá, posei lá, eu dormi lá, porque eu nem tinha dormido direito de noite na casa da menina que eu tinha ido ficar. E pra vocês terem noção, para eu conseguir ter relação sexual com essa menina que eu ficava de Ribeirão Preto, nunca aconteceu isso comigo na época, porque eu sempre fui muito ativa sexualmente quando eu vivia no mundo. E eu lembro que eu tive que beber muito pra conseguir dormir com ela, porque senão eu não ia conseguir. Eu estava muito desgostosa. Eu olhava pra ela e começava a falar: o que que eu tô fazendo? Por que que eu fico com menina? Por que que eu transo com menina? Por que que eu beijo mulher? Por que que eu tenho sentimentos e atração e desejos e vontades, malícia por mulher? E aquilo começou a me corroer. Eu falei: é muito esquisito. Eu comecei a achar estranho, porque eu já ouvia Deus falar comigo. E ao mesmo tempo que ele me perguntava, eu mesmo me questionava. Porque não tinha ninguém pra pregar pra mim. Eu estava num lugar onde eu era rodeado de pessoas que odiavam pessoas que falavam da palavra de Deus, e eu era uma dessas pessoas. Então, eu comecei isso, foi o trabalhar de Deus. E aí eu lembro que eu falei, eu tive um encontro com Deus, né? Antes de eu ter esse encontro com Deus no sábado, na sexta-feira, se eu não me engano, eu estava conversando com essa menina, né? E eu falei pra ela, eu vou sumir. Porque, tipo, eu ia abandonar tudo, porque aquilo tinha algo que estava dentro de mim fazendo com que eu queresse Deus, com que eu me entregasse pra Ele, porque a minha vida eu tinha conquistado muitas coisas, muitas. Eu alcancei muitas coisas que eu almejei, coisas que eu coloquei ali, vamos se dizer, no meu caderninho de objetivos e conquistas. E muitas coisas eu conquistei, eu consegui sim. Mas foi tudo por mim própria, não era Deus me dando. Deus não dá nada pra você, pra favorecer você a viver no pecado, ok? E ao decorrer dessas coisas, eu lembro que eu falei pra ela, ela falou: não, não some não, sabe? Começou a falar e tal. E você vê que a pessoa tá ali falando aquilo, mas eu não estava me importando mais. Eu já estava longe, eu não ia aceitar chantagem emocional. E aí eu lembro que eu não respondia mais ela. E no sábado eu tive um encontro com Deus, entendeu? Eu lembro que eu comecei a ouvir um louvor que estava cantando nesse lugar enquanto eu orava. Era um louvor que eu sempre ouvia as pessoas cantando, tocava até nas rádios, que era do Regis Danese, né? E ele falava, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas e tal, tal, tal. E aí eu peguei e falei, cara, eu sabia que essa pessoa que eu estava ficando, né, que era a menina de Ribeirão Preto, não ia dar em nada. Sempre é assim, na vida de todo companheiro LGBTQIA+. Você sempre vai trocar de parceiro ou de parceira, de companheiro, igual você troca de roupa. É uma zona, é uma putaria. Se você puder, você pegou a mãe, você pega a filha, você pega a prima, você pega as tias, você pega até as avós, né? A maioria das meninas são assim. Isso é o que o diabo faz, ele destrói as pessoas, né? E depois disso, eu lembro que eu comecei a cantar junto com esse louvor e comecei a entender o que estava falando esse louvor, que é você está convidando Deus para entrar na sua vida, para ele tomar conta da sua vida. Já falei isso aqui várias vezes, mas é bom recapitular algumas coisas. A metanoia de Cristo, ele tem esse dom, entendeu? Deus, ele tem esse poder de transformar vidas e fazer delas exemplo, tá?
E eu lembro que eu tive esse encontro com Deus, e quando eu comecei a orar, comecei a pedir perdão para Deus, eu comecei. Tudo aquilo que antes eu endurecia meu coração, né, durante muitos anos, eu lembro que eu abri o coração de uma vez ali para Deus, sabe? Eu abri o coração de uma vez para Deus, de uma vez. E foi maravilhoso, porque eu lembro que eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, 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 tanto. Chorei muito, muito, muito. Foi uma entrega real. Não foi algo emocional que depois no outro dia eu tava desistindo, eu tava saindo da igreja, eu tava saindo da presença de Deus. Não. Foi algo surreal, né? Foi a presença dele. E eu lembro que ele fez transformações maravilhosas na minha vida. Foi de dentro para fora totalmente, totalmente. O poder da metanoia, Deus ele tem esse poder. Não adianta as pessoas quererem, porque ao mesmo tempo que você sofre para ter transformações, se assumir, sair do armário, né, é doloroso, entendeu? Porque você enfrenta várias coisas, muitas pessoas entram em depressão, eu tive depressão profunda, não só por causa desse quadro, mas por causa de muitas outras coisas que ocorreram na minha vida, entendeu? Eu tive a transformação total. Eu não vivo mais nos pecados. Pode falar o que vocês quiserem. Ai, você peca todo dia. Os pecados que eu vivia já era. Eu não vivo mais no pecado. Entenderam? E Deus, Jesus, ele tem o poder da santificação, ele tem o poder da lavagem, ele tem o poder da purificação, da santidade, ele tem o poder de libertar, de fazer, de transformar, de fazer acontecer o que ele quiser, ok? As pessoas, mas tem gente que volta para trás porque essa pessoa não se converteu, ela não se deu a Deus completamente. Não se deu a Deus completamente. Sinto lhe dizer, sinto não, né? Na verdade, eu tenho que dizer a verdade, eu não tenho que omitir. Então, eu não, né, retiro o que eu disse, eu não sinto nada. A única coisa que eu tenho para dizer é a verdade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13:8: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então, o que eu estou falando, o que eu estou falando aqui é real, tá? Infelizmente eu não tenho todas as fotos de como eu era antes, porque eu excluí o outro Face que eu tinha e não salvei muitas fotos. Eu acho que eu não devo ter salvo quase nenhuma, na verdade. Eu peguei as outras de outras redes sociais que eu tinha. Eu excluí também o Instagram que eu tinha antigo, também não salvei as fotos, infelizmente. Estava em outro celular e o celular queimou e eu fiquei com poucas fotos aí para poder postar. Fiz uma postagem hoje, né, com uma foto bem antiga de quando eu tinha meu cabelo todo colorido, né? E postei aí pro pessoal ver o antes e o depois. E outra coisa, depois que eu tive esse encontro com Deus, eu passei pela metanoia de Cristo, porque ele veio, me fez passar pela transformação, pela moldagem, né, em questão aos pecados. Eu tive a renovação da mente, assim como fala no texto aqui que eu li de Romanos 12, verso 1. E no verso 2 também que eu li, né, que é e não se conformem com este mundo, mas seus fãs aí já. Os meus fãs estavam aqui dando risada, acho que saíram. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ou seja, a pessoa, ela só vai saber qual é a boa, perfeita, né? E agradável vontade de Deus quando ela tiver uma renovação na mente dela. Enquanto você continuar pensando que pecado te leva para o céu e não tem nada a ver, não tem nenhum problema, né? Você, infelizmente, vai estar caminhando a condenação do inferno. Isso é fato. A paz, Senhor Jesus, irmão Davi.
Quem me conheceu sabe muito bem quem eu era. Gente, eu dava em cima de mulher hétero. Eu dava em cima de mulher que tinha filho. Eu dava em cima de mulher casada. Deus me transformou. Entendeu? E tinha pessoas que eu conseguia, tá? Cativar. Isso daí é pombagira, poder da pombagira, viu? Porque eu tinha umas pombagira comigo que só Jesus na causa. Você fazer a mente de uma menina hétero que não tem vontade de ficar com mulher, às vezes, e a pessoa começa ali muitas vezes ter vontade por causa da forma como que você está tratando ela. Se você quer continuar nessa vida, você que é LGBTQIA+, você ou também que é hétero, mas faz tudo errado na vida, né? Não é porque você é hétero que você vai pro céu. Se você tá em outros pecados, pecado é pecado. Você tem que ter, sim, que passar por essa metanoia de Deus. O que é metanoia? Transformação. É só Jesus tem o poder dessa transformação. Ok? Então, isso que a palavra em Romanos 12, verso 1 e 2 está falando, né? Se você não tiver renovação do entendimento que é na sua mente, porque a transformação começa na mente. Primeiro, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque está sendo pregado na palavra contra o pecado que a gente viveu, né? Para quem aí já é transformado. E para aqueles que vivem ainda no pecado. Entendeu? Então é pregado contra o pecado com justiça e juízo. Aí Jesus fala em João 16 que o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai convencer. E esse convencimento está na sua mente, primeiramente. É na sua cabeça. Você tem que mudar, você vai entender. Então, quando você muda o pensamento, que é através do Espírito Santo, você tem que dar liberdade para Deus. Você começa a mudar o seu comportamento também. Por quê? Porque a palavra de Deus está fazendo parte, ela está permanente na sua vida, dentro de você. Então, aquilo que está na sua mente, no seu coração, está fixo, Deus ele dá transformação. É através da palavra de Deus. A Bíblia mesmo diz, em João 8, ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então ele fala também em João 8, que se verdadeiramente o Filho vos libertar, que é Cristo, Filho de Deus, verdadeiramente vocês serão libertos. Ou seja, muitas pessoas forçam uma libertação. Não deixa Deus fazer do jeito que Deus quer. A pessoa quer ir para a presença de Deus e acha que ela que vai escolher o que é pecado e o que não é para a vida dela. Aí o que acontece? Ela deixa ali uns pecadinhos ali, vou falar pecadinho em modo de falar, né? Porque pecado é pecado, independente do nível dele. Pecado é pecado e pode condenar qualquer um ao inferno. Então, a pessoa quer escolher. Se você faz isso, você não está deixando Deus trabalhar na sua vida. Aí você volta para trás. Aí fala que a presença de Deus é uma farsa, que a igreja é uma mentira. Eu sei que tem igrejas que infelizmente não representam a palavra de Deus. E eu já falei várias vezes aqui. Nas duas últimas lives que... Não a que meu irmão fez hoje, que ele fez através do Face, eu não participei. Eu só falei algumas coisas no fundo. Mas as duas últimas foi falado contra as igrejas falsas. Vira aqui. Vou voltar com os ensinos de doutrina, viu? Ensinamentos, ensinos de doutrinas, vou voltar, tava vindo falar, não estava usando o banheiro, que eu Jesus estava mandando falar, ela estava lá, né? Vindo para cá de novo, falou para falar. É Deus eterno mandando falar, né? Falar, vou voltar com os ensinos de doutrina, tem que terminar um de Malaquias 2, ou de Malaquias 3, tem que fazer a quinta parte do mover de Deus, e aí as outras vou ensinar mais. Que nem um exemplo. Eu já cuidei de 3, que eu já falei. Cuidei já de 3 igrejas, né? Tô na 4ª minha agora, que é minha mesmo. Já cuidei de 3 igrejas, cuidei de 3 igrejas, cuidei de 3 igrejas que era minha, né? Aí essa 4ª, cuidei de 3 igrejas que era minha mesmo, e cuidei de 4, né? Quer dizer, cuidei de 3 igrejas mesmo que era minha, né? Era do ministério. E agora a 4ª igreja que é minha mesmo, que Deus me deu, que é minha mesmo, estou cuidando. Então eu cuidei de 3 igrejas de outro ministério que era meu também. E essa 4ª, cuidei de 3 igrejas que era meu de outro ministério. E essa 4ª igreja, né? Que é minha mesmo, né? Também que foi Deus que me deu, né? Essa é minha mesmo. Aí eu falo para essas pessoas que estão às vezes na plataforma,
às vezes na plataforma digital, reclamando não sei o que lá, isso e aquilo. Que nem eu vou falar agora, muitos reclamam, tal, filho, já faz 7 anos, vai para mais que eu tô na presença de Deus. Só porque não tinha uma plataforma digital, no YouTube, alguma coisa, não quer dizer que eu tô. Quem tá chegando agora de intrometido os hereges que pregam mentira, heresia, isso aí que tá chegando agora, tentando ficar na verdade e fala um tempo que já tá na heresia no YouTube. Que nem a Bíblia diz, começa bem e termina o quê? Mal na carne. Então, quer dizer o que eu aprendo aí? Que a pessoa não terminou de construir. Leia a Bíblia, Lucas 14. Começou o bom trabalho, papapá. Não conseguiu terminar. Porque não era feito em Deus. Então, no murro, na força, na carne, aí é fácil, porque tem pessoas que têm dinheiro, tem recurso, tem público, tem seguidor, aí é fácil. Tirando, que nem Mas não falei, prega a verdade. tirando o pastor Paulo Júnior e outros que ensinam a né? doutrina de verdade, né? Tirando o pastor Paulo Júnior e outros que ensinam a doutrina de verdade, esses não falam nada, esses podem ficar com a igreja. Mas esses outros aí, que já falam um tempo que Deus está dando para meter o pau, tudo tá na carne. Entendeu? Alguns deles aí pode se recuperar, pode se levantar no seguinte, se não se levantar, vai, tchau. Entendeu? Então Deus estava mandando falar que eu vou voltar com os ensinos. Tem um povo aí do sul, do Rio Grande do Sul, de Curitiba, Rio Grande do Sul, Araraquara, Goiás e outros lugares, fora do mundo, fora do Brasil, Europa Europa e América do Norte e um pouco da América do Sul. Estão fazendo todo tipo de obra das trevas contra minha vida e não pega. Estão orando ao contrário contra o meu filho que nem veio ainda ao mundo. Deus já falou para mim que esse povo vai ter. Deus já falou para mim que esse povo tem muita inveja de mim. Que eles têm muita inveja, muito mais de mim. E imagine dos meus filhos. Não tanto, né? Eles vão ter inveja. Né, que eles vão ter inveja mais dos meus filhos do que de mim. Eles têm mais inveja de mim do que dos meus filhos. Mas eles nem veem o mundo ainda. Por quê? Poxa, eles vai vir. Por que você está falando isso? Porque, irmão, você vê o tempo que está. Como Deus ouviu falar, que 2 Timóteo 3 e 4 já se cumpriu as profecias. Então, a carta de 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 4 já está se cumprindo. Fora também a 1 Timóteo, versículo 4. Então, esses daí os avisos que nem um exemplo. Quando eu prego o evangelho da graça, né, da verdade, o evangelho da glória de Deus verdadeiro para as pessoas, né, tanto da igreja e do mundo, que nem os traficantes. Vou ali na roda dos caras, tal, ou nem uns podem conhecer, uns eu conheço, outros pode ser que não. Aí chego lá, começo a conversar e pregar. Começo a falar e tal. Eu não forço o cara a sair daquela vida. Eu não forço o cara a sair daquela vida. Ele vai sair daquela vida porque Deus está dando minha vida para libertar ele através da palavra. Fora também do poder, libertação e tal, tudo. Cura e tal, né, nos dons e tal. E da palavra também, que Deus fala isso em Romanos 12. Né? Então, Deus, ele me usa para pregar o evangelho. Se a pessoa quer do mundo, ela vai dar lugar para Deus, ela vai se converter. Se ela não quer, filho, o livre-arbítrio é dela, o problema é dela. Ela continue na vida que ela está levando. É o seguinte, eu não vou tirar ela só porque ela está na vida que ela está levando. Mas a pessoa tem a ciência, que existe só 2 caminhos: o céu e o inferno. Então, para finalizar essa parte aqui de Romanos 12, que eu vou passar pro 1 João 2, ele fala, vou ler outra vez só aqui a primeira parte, e não sejam conformados com este mundo, mas não sejam conformados com este mundo. É isso que está sendo falado aqui. Verso 2, e não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vocês não podem ficar conformados com esse mundo.
Quem já está na presença de Deus convertido não é conformado com as coisas do mundo. Aí a pessoa fala, mas você tem que respeitar o pecado. Eu não tenho que respeitar o pecado. Deus não respeita o pecado, ele manda a pessoa se arrepender se ela quiser ir pro céu. Entendeu? E por que Deus ele insiste, mesmo que a pessoa não queira? Porque Deus não quer que a pessoa vá pro inferno. E as pessoas não entendem isso, né? Então, para não ser conformado com as coisas do mundo, que é o que tá falando em Romanos 12:2 aqui que eu acabei de ler, ele está falando que você não tem que apoiar nada desse mundo. Tipo, se conformar é normal. É normal que nem tinha muitas pessoas da minha família que falavam pra mim. Normal você ficar com outra mulher, você fazer sexo oral em outra mulher, você beijar outra mulher, você se relacionar com outra mulher, porque eu vim desse mundo, entendeu? Eu fiquei tanto com mulheres, com homens, mas eu fiquei muito com mulheres. Quer ver? Deixa eu falar, deixa eu responder só isso que fala por mão que eu já falei também nos vídeos. Não sei quem tá perguntando, mas já foi falado. O irmão Davi, né? Irmão, já passei em igrejas neopentecostais, já passei em igrejas de doutrinas, passei em igrejas de doutrinas, você entendeu? Igrejas de doutrinas já passei, entendeu? E até hoje, então, de pequeno, antes, quando eu tava ia tanto nas religiões pagãs e na igreja. Aí com mais novo, aí eu desviei, né? Quando eu tinha uma idade mais... Aí já todo mundo já sabe, o crime, para isso, aquilo, região pagã. Então, antigamente, quando eu ia muito na congregação, no avivamento e na assembleia, na Madureira. E meus parentes é tudo das igrejas de doutrina, tanto de parente de longe e de perto. Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas da nossa família falavam o quê? Que era normal a gente viver no pecado, né? Era normal. É normal. Ninguém ligava, sabe? Se a gente tava indo pro inferno ou não. Ninguém ligava. Porém, Deus, ele liga. Deus, ele liga independente se você liga pro que Deus pensa, para onde você vai, mas ele liga se você estiver indo pro inferno. Ok? Mesmo que as pessoas não entendam, não estejam nem aí e que se dane, eu quero viver minha vida. Cara, viva, ninguém tá te impedindo, ninguém tá te segurando, né? Ninguém tá te segurando. Continue e faça o que você quiser, assim como eu vivo agora na vontade de Deus, no ministério onde ele me colocou, que meu irmão está à frente, já foi falado aqui várias vezes também. E nós vivemos a vontade de Deus. Eu falo sem medo de errar. Esse ministério é o mais perfeito que tem. Então, né? Vá de frente. Fala que é mentira pra você ver o que acontece com você. Fala que é mentira. Fala. Porque o meu ministério segue toda a Bíblia. As hierarquias corretas. Não tem essa bagunça nessas igrejas aí não. Tudo bagunçada não. É poucas que Deus se agrada, viu? Poucas. Mas enfim, então não é normal. Não é normal um homem se relacionar com outro homem, não é normal você beber, não é normal você fumar, não é normal você se drogar, não é normal você adulterar, não é normal você fazer sexo anal, seja você hétero ou LGBTQIA+. Não é normal. O pecado é anormal. Entendeu? É comum você ver as pessoas pecando, mas não é normal. Principalmente pessoas que se dizem ter Deus dentro do coração. Deus não habita no pecado. Se Deus está no seu coração, a transformação ela é de dentro para fora. Como que você diz que tem Deus no coração sem passar pela metanoia, transformação, metamorfose, mudança? Uma pessoa pode falar que entendeu? Como? Não tem como. Tipo, essas coisas que você tá falando, correto? Sim. Fala aqui, senão não dá pra ouvir. Oh, meus fãs chegou aí de novo. Então vamos lá. Porque a pessoa, eu vou ler um verso aqui que meu irmão já vai falar. Eu vou ler um verso de 1 João do capítulo 2. Porque a pessoa que diz que tem Jesus no coração, olha o que ele vai falar aqui, ó.
Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Nele quem? Em Jesus. Porque se você pratica a palavra dele, porque o que Davi falou? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi fala. Ele escreve nenhum dos salmos. Ele escreve. Aí o que acontece quando Davi fala isso? O apóstolo Paulo, o apóstolo João, todos eles estão em cima de todas as palavras. O Velho e o Novo Testamento, eles se completam. O que não é usado mais no Velho Testamento é a aliança de conserto, que antes apedrejava e era olho por olho, dente por dente, a mulher não podia sair menstruada. Essas coisas foram abolidas. Agora, o que é pecado, que está fora da aliança, né, da aplicação da aliança, é pecado até hoje, meus queridos. Pecado é pecado. Aquilo que ela tem em Deus se ela não passou pela peneira. É exatamente isso, que nem meu irmão falou agora. Como que a pessoa fala que ela tem Deus, sendo que ela não passou pela peneira? Você tem que ser peneirado, meu querido, pra tirar aí, ó, pra tirar os carocinhos que tem aí. Já viu aquelas pessoas que pegam a peneira, vai peneirar farinha, vai peneirar areia, vai peneirar um monte de coisa ali, fica uns carocinhos? Deus quer fazer a mesma coisa com você. Aí no verso 6 ainda do capítulo 2 de 1 João, ele vai falar assim: aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Então como que vocês falam? Eu estou falando para geral, eu não estou falando só para uma classe de pessoas, eu estou falando de tudo que eu fiz, porque tudo que eu fiz abrange todas as classes de pessoas, todos os pecados que eu vivi. Então como vocês falam que tem Jesus na vida de vocês porque deu um prato de comida para alguém? Jesus, ele não alimentou as pessoas mais do que ele falou da palavra de Deus. Ele pregou a verdade. Ele alimentava o povo, multiplicava pão e peixe. Mas o pessoal estava ali, ele pregava a verdade. Falava, se teu olho te faz pecar, arranca e aparta de ti. Se tua mão te faz pecar, arranca e aparta de ti. É melhor entrar no céu sem mão, sem olho, do que você ir com tudo isso pro inferno. O que ele tá falando? Renúncia. Renuncia o pecado, senão você vai pro inferno. Quantos anos entendeu? Todos os discípulos mais favoritos andam com Jesus para aprender a ser como Jesus? Pedro, Tiago e João. Quanto tempo eles andaram? Todos 3 os apóstolos, anos. E os 3 discípulos mais amados? 3 anos. Fora os outros, 3 anos, né? Quase 4. No 4º ano eles foram convertidos por completo. A maioria deles. A maioria deles. Porque eu acho que João já era convertido, né? É. O Moisés, nos anos que Moisés passou, Deus usou tanto Moisés, vamos dizer assim, de 83 anos para frente para 84, ele foi tão usado que Deus usou para fazer várias coisas. Quantos anos de Moisés tinha de convertido ali? Aonde? Quando Moisés levantava a mão com o cajado para o povo ganhar a vitória, ou depois das pragas, quantos anos de convertido? Já fazia bastante. Quantos já. anos? 4 anos? É, 7? por aí. E aí? Convertido, não é Convertido. idade Não é tempo de igreja. Você entendeu? É liberdade Você entendeu? que você dá pra então, Deus. Se a pessoa não pagar preço com Deus e quer reclamar quem paga preço, filho, você orienta. Aí o que acontece? Quando as pessoas usam o versículo isolado, tem que amar o próximo como a ti mesmo. Jesus... O apóstolo Paulo deu tanto lado. Quanto tempo ele ficou de jejum e oração? 3 dias. 3 dias. Depois ele foi andar 3 anos. Ele andou 3 anos com os apóstolos e andou também com Jesus para aprender. Então, filho, ó, que nem eu vou dar. Eu já faz 7 anos que estou na caminhada. Vou fazer muito mais, né? Até quando eu morrer, morar com Deus no céu. Tem outros aí na igreja que nem são que nem o filho pródigo, religiosos. É. Ai, pai, tava com você tanto tempo, você nunca me deu não sei o quê. Nunca me deu nada. Ah, pai. Aí o que acontece? Em questão a isso, as pessoas isolam o versículo, você tem que amar o seu próximo, né, como a ti mesmo. Jesus, ele falou assim, é bíblico, que é pra gente amar um ao outro como ele nos amou. E como foi que Jesus nos amou? Em Lucas 15, né? Em outras passagens, Lucas 15 não, tem outra passagem que ele fala também, que ele, Jesus, ele chamou as pessoas para o arrependimento, para sair do pecado. Isso é uma forma de amar. Jesus amou mandando as pessoas se arrepender
e se converter para ir para o céu. Jesus, ele amou, falando para a pessoa renunciar ao pecado, tomar a sua cruz e seguir a ele, e amar mais a ele do que aos outros, porque ainda ele falou, né, em Lucas 14, que aquele que ama mais a mãe, o pai, amigo, irmão, seja lá o que for, mais do que ama a Deus, ele não é digno de Deus. Entendeu? Porque nós não temos que colocar a paz do Senhor Jesus, irmão Douglas, bênção. A gente não tem que colocar nada acima de Deus. Então eu também não tenho que colocar nada acima de Deus. Graças Entendeu? a Deus, eu sou muito santo. Aleluia, glória a Deus. Aí o que acontece em questão a isso, né? Quando as pessoas utilizam esse verso. Ah, mas você não está amando se você está pregando contra o pecado. Jesus pregou contra o pecado por amor, porque ele não queria que as pessoas fossem para o inferno. Certo? Certo. Então eu estou fazendo o que Jesus fazia. Ok? Eu estou pregando para que as pessoas se arrependam, anunciando o juízo para arrependimento, né? Conversão e salvação das almas. Porque é através de você se arrependendo que você tem o perdão de Deus. É através de você se convertendo que você alcança a salvação. Entendeu? Porque sem conversão não vai ter salvação. Não vai ter salvação. O pessoal acha que pro céu é uma coisa, tipo, nossa, vou de qualquer jeito. Ele fala que a porta é estreita. Jesus fala, ele fala a parábola da porta estreita, entendeu? A porta é estreita, ele fala assim, ó, o caminho que conduz à salvação é estreito, mas aquele que conduz à perdição é o caminho largo, e muitos são os que entram por esse caminho largo, entendeu? Então, irmão, já tem, que teve que desativar por um tempo e depois vai voltar com ela de novo. Amém? Aí, o que acontece em questão a isso, do que nós estamos falando, dessa metanoia? Porque não é de qualquer jeito. Eu não vim para Jesus por vir. Eu não estou pregando para vocês por pregar. Eu prego primeiramente porque eu amo a Deus. Ele renovou o meu entendimento e a minha mente. Ai, você teve uma lavagem cerebral. Não. Que nem eu contei no começo do vídeo, eu tive um encontro com Deus aonde ninguém mais pregava pra mim. Deus falava comigo. Entendeu? Enviou o anjo dele pra me guardar, pra me proteger de muitos perigos, que eu já passei pela morte várias vezes. Com amigos, sozinha, em vários perigos, até mesmo de overdose. Eu já usei muita droga. Nunca cheguei a ser internada, tá? Eu não era aquelas nóia que não podia viver sem droga. Se tinha dinheiro ou se tinha quem ia compartilhar, eu tava usando. Porém, se não tinha, eu passava de boa. Não ficava igual uma louca, não. Que nem o povo geralmente deve pensar. E mesmo se eu tivesse ficado, glória a Deus, porque hoje eu estou aqui. Liberta. Entendeu? A transformação, ela tem que ser total. Quando Jesus passa na sua vida, ele está te transformando, mas você, em algum momento, no meio da caminhada, você dá para trás com Deus, você abre mão e depois você abre mão das coisas, coloca tudo na mão de Deus, renuncia e depois você vai lá e pega tudo da mão de Deus de novo. É complicado, hein? É complicado, porque depois... Ah, é mentira, é nada, eu no desejo no céu de mim, isso não aconteceu. Para de mentir, irmão. Você lutou? Você combateu o pecado até o final? Porque Jesus, ele combateu contra o pecado e o sistema mundano e o sistema religioso, porque Deus não é religião. Deus, ele não fez e não criou religiões e não mandou que ninguém inventasse nenhuma para seguir. Ele mandou praticar a palavra. Ele mandou você seguir a Jesus. Entendeu? Aí o que acontece?
ao decorrer disso, a pessoa quer dar desculpa de que não foi liberto, que esse negócio de liberto é mentira, e que a pessoa nasceu assim. Para, tudo mentira. Mentira. Todas as vezes que o diabo vinha me atentar no começo da minha caminhada, sabe o que eu fazia? Eu ia orar. Eu ia jejuar, eu ia matar minha carne. Cada vez mais que eu falava, não, eu quero Deus, porque eu tinha provado já da libertação, eu tinha provado da presença, eu tive um encontro com Deus, aonde Ele me lavou. Uma água como cachoeira caía sobre mim, escorria por dentro de mim. No mesmo dia, eu lembro que eu não consegui fumar um cigarro inteiro, porque eu ainda fumava. Depois do culto eu fui para casa da minha amiga, que eu tinha dormido lá. Ela também estava no começo da caminhada ainda. E eu lembro que eu tava com um maço de cigarro fechado. Eu abri o maço, fui fumar, deu um negócio esquisito em mim. Eu lembro que eu cheguei a fumar na minha vida, as últimas vezes foram essa metade de cigarro e 2. E mais 2. Só, nunca mais, nunca mais. Entendeu? Eu odeio o cheiro de cigarro. Eu lembro que eu bebia tanta vodka com Sprite, muita, já tive muito PT assim. Os bichos, as pombagiras encostava tudo, me possuía, você já via qual era a lambança, né? Eu lembro que quando eu me converti, eu não podia sentir o cheiro do Guaraná, do refrigerante Sprite. Eu fiquei quase um ano sem tomar Sprite, porque aquilo me dava nojo. Eu lembrava do gosto do álcool, eu lembrava do cheiro da vodka. Eu passava mal. Então, quando Jesus ele te transforma, ele tira e toma o lugar dele, porque nós somos casa para Deus. Só que, infelizmente, quando a gente vive no pecado, a gente deixa essa casa aqui ser casa de demônios. Infelizmente. O pessoal parece que não sabe, eu não tô nem aí, eu vou pro inferno mesmo, vou de tobogã, e blá, blá, blá. Fala tudo da boca pra fora. Tudo da boca pra fora. Porque a hora que tiver lá, eu espero que não chegue a ir, eu espero que vocês se arrependam e se convertam em nome de Jesus. Mas se vocês chegarem aí, vocês vão lembrar de tudo que vocês me viram pregar, postar e falar nas lives. Entendeu? Vocês vão lembrar de tudo o que Deus usou meu irmão para falar do testemunho dele, porque o testemunho dele é forte, porque ele já falou várias vezes aqui também. Todas as doutrinas que foram pregadas que são bíblicas. E o pessoal aí, até o pessoal de dentro de igreja, que fica aí, ó, fingindo ser o que não é. Você quer ir para Jesus? Então segue Jesus numa boa. Não fica querendo ir para a igreja para fazer bonito para a família, né? Porque tem a maioria quer fazer bonito para a família, né? A maioria quer agradar aí. A maioria quer agradar. Os outros não quer agradar a Deus, não faz por causa de Deus. Entendeu? Aí você fica envergonhando aí, ó, porque aí o pessoal começa a generalizar, né? É que o fulano, a fulana tá namorando com o fulano dentro da igreja e os dois faz sexo anal. Pra dizer que casou virgem. Eu sei que existe isso. Eu já vi, já preguei contra aqui várias vezes. Meu irmão já falou várias vezes contra a prostituição dentro da igreja, né? Suruba, depravação, masturbação, adultério, estupro. A gente já falou sobre tudo isso aqui já, várias vezes. Só que geralmente eu prego aquilo do que eu vivi, do que eu passei. Então todos os dias a palavra de Deus ela se renova. Aí a pessoa fala, mas você posta muito contra o pecado LGBT, você posta muito contra não sei o que, e você fala muito de drogado, e você fala de não sei o que lá. O pessoal quer escolher o que Deus manda eu pregar. Não são vocês que escolhem, gente, é Deus, é Ele que manda. Tem que falar contra todos os pecados e quantas vezes repetidamente Ele quiser eu vou pregar. Entendeu? Por que acontece essa questão de eu falar bastante daquilo da onde eu vim? O pecado que mais impregnou na minha vida, né, no caso. Que foi o que mais deteriorou tudo, né? Corroeu tudo, foi o pecado LGBTQIA+. Foi o pior que eu vivi. Em comparação aos outros. Pra mim eu estou falando. Porque o que mais pegou pesado em mim, que agarrou, né, igual um parasita, foi esse pecado.
Porque isso não é de Deus. Não é de Deus. Não adianta o pessoal falar que é de Deus, porque não é. Ai, você falar que ideologia de gênero é algo científico, então você tem que provar na ciência o que você está falando sobre ideologia de gênero, não sei o quê. Peraí, eu não tenho que provar nada, porque já vieram falar isso pra mim. Eu não tenho que falar nada, provar nada cientificamente, porque isso sai da boca de vocês. Vocês falam que vocês nasceram assim. Então, se vocês nasceram assim, isso tem que ser comprovado cientificamente. Porque provado espiritualmente, não é, porque nós somos criados no céu. Cada um foi criado de um jeito. Deus, ele não erra, gente. Deus, ele não cria um homem no corpo de uma mulher, com alma de mulher. Eu nasci mulher. Deus não colocou uma alma de homem dentro de mim. Porque eu quase virei transexual. Eu ficava cogitando muito nessa questão, mas Deus, ele fez uma ele transformou a minha mente. Eu queria mijar, desde criança eu ficava mijando em pé. Eu ficava querendo criar músculo no corpo igual homem. Já falei isso aqui várias vezes, me chamava de Henrique. E essa palhaçada demonizada toda. Que isso é diabólico, né? Essa questão também das drogas, que é uma coisa onde pega muito jovem, porque não é só o tráfico, porque tem pessoas que traficam, mas não é viciado. Tem uns que mal usam droga, só quer o dinheiro. Mas é outra porcaria, porque além de você tá ganhando dinheiro de uma forma incorreta, uma forma injusta, outras pessoas também estão sendo destruídas, outras vidas estão sendo destruídas. Entendeu? O que aconteceu aqui? Gabriel. Exatamente isso, irmã Débora Dias, Paz do Senhor. Pessoal, eu acho que eles viraram meus fãs, viu? Não é possível. Porque eles não gostam da palavra, rejeitam a palavra, não suportam o evangelho. Eles querem que eu pregue o Deus de D minúsculo deles, que passa a mão no pecado. O evangelho não é mar de rosas, ok? Jesus pregou o juízo, ele pregou mais falando o que o pecado faz com a vida de uma pessoa em questão ao inferno do que ele falou do céu. Ele falou do céu, mas ele falou muito mais do inferno e sobre pecados, conversão e arrependimento. Porque é simples a pessoa que está vivendo em santidade, ela morrer, ela vai pro céu. Agora, aquele processo da pessoa que está vivendo no pecado, que não passou ainda pela transformação, pela metanoia, que é o poder de Deus, ele tem o poder de transformar. A pessoa não vai pro céu. Não vai. Não adianta. Não adianta querer bater o pé. Vocês podem bater o pé, mas a palavra de Deus não vai mudar. Ai, mas a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi escrita, então ela foi modificada várias vezes e coisa e tal, tal e coisa. Então por que que a Bíblia continua se cumprindo? E todas as profecias que Deus, né, usou, meu irmão, que ele é o apóstolo Patrick, tá aqui na sala, aqui do lado, todas as coisas que Deus usou ele para falar em cima da Bíblia, profetizando coisas que já estão ali escritas, que iriam acontecer, mas os tempos foram revelados para os profetas de Deus, o que iria acontecer, quando vai acontecer. Então, o que acontece? Está em cima da Bíblia. Ó, Deus mostrou para mim que vai acontecer tal coisa. E Deus fala na palavra. Tem que ter embasamento bíblico. Então, todas as coisas estão acontecendo e se cumprindo perante a Bíblia. Eu estou dando esse exemplo porque as pessoas querem dar a desculpa de que a Bíblia foi escrita por homens e blá, blá, blá. Pode homens argumentar isso. É que nem... Meu irmão falou agora, foram homens santos, guiados pelo Espírito Santo. A própria palavra diz que Deus inspirou eles. O Espírito Santo estava ali na vida deles, para que eles escrevessem. Então, se a Bíblia é modificada e escrita e feita por homens sem o consentimento de Deus, não era para ela se cumprir. Quando você vê aí milagres acontecendo, pessoas sendo curadas de doenças, né, que não eram que não tem cura aí, que o pessoal fala que não tem cura e tal, cientificamente. Mas para Deus nada é impossível. Demônios sendo expulsos, né?
E entre várias outras coisas. Não é só uma coisa, são várias coisas. Então tem muitas provas bíblicas, a nossa criação, o nosso corpo. Ele tem, não lembro se é 75%, eu não sei quantos por cento de carbono tem o nosso corpo, que no caso é terra. Está no núcleo da terra e entre outras coisas que são existentes na terra. Nós somos criados do barro mesmo. Não adianta o pessoal falar o contrário, porque até a própria ciência, quando estuda o corpo humano, acha carbono ali. O carbono é o quê? Está ali nas rochas, no núcleo da terra, na terra. Nós somos criados da onde? O pessoal quer usar tudo para ir contra a palavra de Deus. Mas Deus vai continuar transformando você, acreditando ou não. Deus não precisa que você acredite na transformação que Ele quer fazer na vida de uma pessoa que deu essa liberdade para Ele. Porque a Bíblia mesmo fala, Deus ele vai deixar de ser fiel porque teve pessoas que não acreditaram na promessa? De maneira nenhuma. Deus ele continua sendo fiel. Para Deus transformar minha vida, Ele não precisou que a parte pagã da minha família, os umbandista, candomblé, quimbanda, espírita, católico, Ele não precisou que essas pessoas crescem na minha transformação, para Ele fazer o que Ele quis, para tirar meu irmão da onde Ele tirou meu irmão. E entre outras pessoas que são convertidas verdadeiramente. É transformação. Renove a sua mente. As pessoas falam que nós somos bitolados, alienados. As pessoas falam que a nossa mente, a gente teve uma lavagem na mente, mas na verdade nós tivemos a nossa mente renovada, aperfeiçoada, limpa, transformada. Para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Procurar sempre saber qual é o que agrada a Deus. O pecado não agrada a Deus. Se a pessoa, uma moça, numa página, eu fiz um comentário que o pessoal quer que fica passando a mão, massageando, na hora de pregar o juízo e a justiça contra o pecado. A Bíblia não manda para fazer massagem em ninguém. Jesus, ele era carpinteiro, não massagista. Entendeu? Jesus era carpinteiro, não massagista. Ok? Então, o que acontece? O pessoal quer que a pessoa fique passando a mão no pecadinho dela. Eu vi uma postagem aí no Facebook, né? Falando sobre isso numa postagem. Que as pessoas falam, ai, prega o evangelho com amor. Aí o pessoal fez uma postagem lá falando, meu amado irmão, se o seu coraçãozinho não estiver totalmente arrependido do seu pecado, você vai para uma lagoinha no inferno. Te amo. Colocaram tipo uma zoeira, né? Para quem aí gosta de receber massagem. Na hora de receber o evangelho, que gosta que massageie o pecadinho. Pecadinho, pecadão, tudo pecado. E aí o decorrer disso foi o quê? Uma senhora, né? Eu vou chamar de senhora, que ela deve ter uns 40 anos. Ela veio falar e veio falar que não, que as boas novas a gente tem que pregar, que Deus é amor, não sei o quê. A gente já sabe que Deus é amor, todo mundo sabe que Deus é amor, mas você tem que saber como que é que você é participante do amor de Deus na eternidade. Porque não adianta Deus amar a sua alma e ter misericórdia dela aqui na terra, se você morrer em pecado, Ele não vai ter o que fazer por você, porque você não aceitou o amor dele que repreende, o amor dele que julga, o amor dele que faz ali a pregação da justiça, porque o amor dele é muito justo. Entendeu? Ele é verdadeiro, e para você ter a paz de Deus, você tem que passar por essa transformação para você ficar em paz, para você receber essa paz. Como que você quer ter paz com Deus se você tem paz com o pecado? Entendeu? Eu sempre levo essa frase de Spurgeon comigo, já faz muito tempo, e toda vez que eu faço bilhetinhos que a gente faz evangelismos, eu faço tudo à mão. Então eu coloco essa frase de Spurgeon, que ele fala, não tem como ter paz entre você e Deus se existe paz entre você e o pecado. Jesus chamou os pecadores ao arrependimento.
Porque ele não quer que você vá para o inferno. Será que tem coisa mais clara do que está sendo falado aqui para que você entenda? Que Deus, ele quer que você passe por essa metanoia, transformação, metamorfose? Ou será que vai ter que desenhar para vocês entenderem? Porque a maioria entende, a maioria que vem comentar e vem xingar nas postagens ou no vídeo, vem dar risada, a maioria conhece, sabe que para ir para o céu é assim. Aí o que acontece? A pessoa quer inverter, ela inventa um Deus para servir. A pessoa inventa um Deus, de D minúsculo, tá? Inventa um Deus na mente dela, chama ele de Jesus e fala que Jesus pregou que você tem que amar o próximo acima de tudo. Não. É amar a Deus. Toda vez que alguém vem falar de amor aqui, ou citar o verso, amar o teu próximo como a ti mesmo, o que eles falam? Amarás o Senhor teu Deus todas as coisas? Não fala. Não fala. Por quê? É que nem quando eu e meu irmão tá conversando. O pessoal não cita o maior mandamento, e primeiro e maior mandamento, que é amar o teu Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, toda a sua força, de todo o teu entendimento. Por que o pessoal não cita? Porque sabe que a pessoa que vai amar Deus acima de tudo, ela vai amar Deus acima do pecado. Ela vai pregar contra o pecado, ela vai viver contra o pecado, ela vai viver fora do pecado. Entendeu? Metamorfose, transformação. O que é mais importante para você? É aquilo que te domina. Aquilo que você mais ama, esse sentimento que tem dentro de você é o seu Senhor, é seu dono. Eu não digo o sentimento de, ai, tô apaixonado, ai, eu tô com um sentimento carnal pela irmãzinha da igreja. Não tô falando isso, não. Essa palhaçada aí, essa parafernália do inferno. Não tô falando isso, não. Eu tô falando o sentimento que transforma uma pessoa de dentro para fora, que é você amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se você tem um amor que é fora desse amor perfeito de Deus, né, que envolve também a fé, que a Bíblia diz que o que vence o mundo é a fé, e a fé verdadeira em Cristo é aquela que está contra o pecado, contra o mundo. Para você vencer o mundo, o pecado, você tem que ter a fé legítima que Cristo. Então não tem essa de, ai, você tem que respeitar a minha fé, cada um tem sua fé. Então, se a sua fé está diferente daquilo que a Bíblia diz, né? Se está diferente, não se encaixa, então não é a fé de Deus. Você tem fé no diabo, naquilo que ele pode te oferecer, que nem Satanás fez com Jesus. Se prostrado me adorares, tudo será teu. Você consegue? Ai, mulher, eu sou abençoada com a minha namorada, mulher com mulher. Ai, o homem com homem. Ai, eu também, Deus me abençoe, Deus me deu você. Ah, irmão, irmã, cria vergonha na cara. Deus não dá uma pessoa do mesmo sexo pra outra, não. Deus não manda você largar da sua esposa que você tá largada há 30 anos porque você deu lugar pro diabo e ficou olhando pra bunda da irmã na igreja. Entendeu? E aí? Então não adianta querer falar que, ai, foi Deus que me deu, ai, é de Deus esse varão. O varão que você roubou da irmã. Deus, ele não compactua com o pecado. Deus, ele não dá nada para que isso venha estabilizar e fazer com que você continue e esteja apoiado no pecado, vivendo esse lambuzando no pecado. A Bíblia, o Espírito Santo de Deus não vai fazer, nem te direcionar e nem te guiar a fazer nada contra a palavra do Senhor, porque Romanos 8,14 diz que filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que é nascido de Deus, que nasceu de novo, João 3, verso 8, se eu não estou enganada, vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele é como o vento, não sabe para onde vai, nem para onde vem. Todo que é nascido de Deus é como o vento, não sabe para onde vai, nem da onde vem. Entendeu? Por quê? É Deus que o guia, você, que nem Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele foi guiado por Deus. Ele creu no que Deus falou, obedeceu, que isso também entra em todos os quesitos de transformação. Se você é uma pessoa que não obedece a Deus, tudo que Deus te fala,
Você não está sendo filho de Deus no seu chamado. Sinto lhe dizer, mas é verdade. Que nem aquela parábola que Jesus diz dos dois irmãos, os dois filhos. O pai falou, vai trabalhar lá no campo pra mim. Acho que é campo, né? Ah, não vou. Aí ele se arrependeu e foi. Aí o outro que ele falou, vai lá trabalhar, filho. Ah, eu vou. Não foi. Aí então o que acontece? Quem que agradou a Deus? Aquele que falou que não ia, mas ele se arrependeu e falou, não, é melhor fazer a vontade do meu pai. E o outro que falou que ia, não foi. Você falar, todo mundo fala bem. Agora fazer e ser é diferente. É uma coisa de muito. As mensagens aí que foi. Essas mensagens que foi mandar pra você no Messenger, pra você postar lá em cima também, editar em cima do negócio lá. Qual? Do John Scott lá, que foi postado lá. Ah, tá. E pra finalizar, pessoal, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Que eu vou colocar aqui. Só um conselho para essas pessoas que faz obra das trevas e quer. Só um conselho para essas pessoas que faz obra das trevas, que quer o meu mal e blá 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 blá. Melhor chamar alguém da África ou da Bahia. Mas mesmo assim, chamando pessoa da África, da Bahia ou de outros lugares, né, do Brasil, não adianta nada. Vocês não cansam de ser perdedor? Fazer o quê, né? O povo quer combater contra pessoas que são de Deus. Aí ficam aí fazendo obra de bruxaria, feitiçaria, escuridão aí contra o homem de Deus. Gente, não adianta. Não adianta. Vocês estão perdendo tempo. Tem vários que fazem, continuam fazendo e... Vamos lá. Só vou deixar Romanos 6 aqui para vocês meditarem. Tudo que a gente falou, querendo ou não, Romanos 6, ele deixa bem resumido essa questão da transformação completa, né? A questão de você não viver mais em pecado, você viver em santidade. A graça, como que a graça vai superabundar? Ela abunda na pessoa, se a pessoa renunciar ao pecado, né? Renunciar e parar de praticar o pecado e praticar somente as obras e praticar somente as obras da luz. Porque Jesus mesmo diz que ele chamou a gente das trevas para a luz, né? João fala isso, que quando a luz chega, as trevas não compreendem. Por isso tem muitos aí que dão risada, né, do vídeo, comentam, falam as coisas, mas glória a Deus, vocês estão tendo a oportunidade de se converterem. Amém? Quem sabe aí pelo menos alguns de vocês se salvem. Eu gostaria que todos, de verdade. Por isso que eu prego, né, para todos. Porém, infelizmente, a gente sabe, e é bíblico, que não serão todos. Infelizmente. Uma pena. A gente não sabe o dia de amanhã. E a maioria das pessoas que rejeitam a Cristo, né? A maioria das pessoas que rejeitam a Cristo podem amanhã perder a vida e a salvação. E aí? Pra onde tu vai se tu morrer no pecado? Pro inferno. Vamos lá, Romanos 6 para finalizar, ok? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, o que você fazia mais, como você se comportava, se vestia, se produzia, joga fora. Porque isso é coisa do mundo. Nós não temos nada de Deus quando a gente está no mundo. Nada.
Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, que eu acabei de falar. Você crucifica quem você era por completo, totalmente, de dentro para fora. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que ele está falando? Que quando a pessoa desfaz o pecado na vida dela, né, através de Jesus, a vida em santidade, a libertação que vem, né, de Deus, como que você ainda vai viver em pecado? Não tem como, né, bem? A pessoa, se continuar vivendo no pecado, então, não deu liberdade para Deus transformar tudo, não. Porque Jesus, ele pagou o preço de sangue para recebermos a salvação pela graça. Mas nós temos que pagar o preço da renúncia. Para você renunciar ao pecado. Ok? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Porque já em Romanos 8 ele vai falar que não há condenação, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo mais a carne, mas que andam no Espírito. O apóstolo Paulo ganhou o exemplo quando ele estava matando, ele estava na carne, quando depois ele ficou no Espírito, né, em Romanos 7. Ele já dá um embasamento ali, quando ele entendia a lei do pecado, serviu o pecado para ele falar assim, depois que ele entendeu a lei de Deus, depois que ele teve entendimento, começou a servir Jesus Cristo na lei de Deus, tendo entendimento de Deus na lei de Deus. Exatamente. Aí já estava no Espírito, convertido por completo, até a morte de cruz dele foi assim. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí ele vai falar que é pra gente fazer igual a Cristo. O que eu li em 1 João 2, no verso 5 e 6? Que aquele que fala que tem Jesus, tem que andar como Jesus andou. Olha o que ele vai falar, ó. Pois quanto a ter morrido uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí ele vai falar, ó, mas assim também vocês considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá falando que é pra gente fazer a mesma coisa. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer a ele em suas concupiscências, ou seja, seus desejos, atrações, vontades, malícias, né? Nem tampouco apresentem os vossos membros, ou seja, as partes do seu corpo, ao pecado por instrumentos de iniquidade, ou seja, não faz do seu corpo instrumento do pecado, de iniquidade, prostituição, né? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, ou seja, santificados. Fora do pecado, sejam justos, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Tem muitas pessoas que falam, tá no tempo da graça, Jesus já pagou o preço por mim, não sei o que. Vai achando, continua no pecado pra você ver o que o texto aqui tá falando, ainda vai falar até o final. Até no verso 23. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, são servos daquele a quem vocês obedecem? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Que ele está falando? Foi o que foi falado antes. Que quando, até mesmo em João 8, Paulo está em cima de João 8, porque João 8 fala que aquele que vive no pecado, ele é escravo do pecado, ele serve ao pecado. Tá falando a mesma coisa nesse verso aqui, no verso 16, que aqueles que vocês estão sendo ali, né? O que você ama mais, o que você faz mais da sua vida? Se tem tudo em questão ao pecado, pode esquecer de você dizer que você é cristão e que Deus está tendo domínio sobre sua vida. Ele não está sendo o seu Senhor, ele é Senhor, né, de tudo. Mas na sua vida, em questão de comandar e ser o seu Senhor, porque você o recebeu assim, não está sendo. Então, se você está no pecado, você está servo dele, escravo. Mas se você obedece às coisas de Deus para a justiça, você vai ser servo de Deus, ele vai ser seu Senhor.
de corpo, alma e espírito de todo o seu ser. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, se você ainda vive em pecado, você não é servo da justiça, e Jesus é justo. Ah, deixa eu falar um negócio aí. Não adianta vocês. Não adianta o povo da mídia. O povo da mídia, hereges, o povo da mídia, hereges, gospels, ou que pensam que são cristãos, uma coisa para vocês, não adianta vocês me copiar, porque vocês não adianta me copiar, não adianta vocês me copiar, porque vocês não é eu e nunca vai ser vocês. Peraí. Falei que esses tempos foi grampeado minha casa e escutar através do celular que eu ia numa festa de casamento por esses tempos. É amanhã, né, que eu devo ir. É amanhã? Eu não sei se eu vou, né? Mas vamos ver. Se Deus mandar, né, tá aí. Aí esse povo começou a ir em festa de casamento. Esse tempo humano é um cara, eu tenho que chamar de mano, porque pastor não tem como, né? O cara, vai, mano, eu vou pegar pesado. Um cara aí foi casar uma pessoa aí também, porque esses tempos Deus mandou, né, de a benção apostólica, pastoral, né, pra um rapaz. Então, eu fico vendo, eu falei, esses caras tudo. Irmão, vocês estão que nem no tempo dos magos lá. Dos magos, dos astrólogos, no tempo de Moisés. Estão que nem os magos, os astrólogos, adivinhos lá no tempo de Moisés, de Jesus, do apóstolo Paulo, de Daniel, de Ezequiel, que tem uns lá também que ficaram de Jeremias. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão apostatados. É precursora. Tá feio, para, hein? Maravilha. Porque os caras copiam até qual praga. Fala aí qual praga, até qual praga mesmo que foi? Fala aí, vai, deixa você terminar de falar essa parte. Fala da praga, qual é que eles copiaram, só pra concluir, sei lá. A da parte do Egito? É. Foi até do sapo. Não foi dos pios, do sapo? Foi a É, segunda ou a terceira? Não, Depois eles não conseguiram ele só imitar. consegue imitar duas pragas, É, que é a não do conseguiram rio imitar. e a do sapo. O povo da mídia. Se eu não me engano, é isso. O povo da mídia, os gospel. Ou aqueles que acham que é cristão, aqueles que acham que é cristão, o povo da mídia, os gospel também. Vocês conseguem ter copiado algumas coisas, porque o resto, vocês não conseguem copiar. Na hora que eu abri porque abrir mar de longe, ou de. Deus usou minha vida para abrir. Deus usou minha vida para fazer várias coisas no mundo, aí até abrir mar, um monte de lugar. Aí eu estando aqui, imagine pessoalmente. Tô falando, rapaz, isso vai acontecer. Fica feio pra vocês, hein? O verso 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ou seja, da mesma forma que você se entregava igual uns loucos, né, pro pecado, pro diabo, agora, né, tem muita gente que fala, ai, não consigo jejuar 1 hora, ai, não sei o que, não tô nem conseguindo orar na sua casa, Rapidinho. ai, que não sei o que lá. Então, gente, pro pecado, vocês são pau pra toda obra, mas pra servir a Deus tem um monte de desculpa, né, o que ele tá falando aqui no verso 19. Rapidinho, deixa eu falar. Esse capítulo aí enquadra tudo que foi falado. Negócio de cópia, de pessoas mostrar que estão no pecado, aqueles que servem de verdade e aqueles que estão no pecado que querem mostrar uma aparência. E quando ele fala no versículo 7, ele fala assim, que a pessoa que está no pecado, é justificado o P, então a pessoa força, ela mostra. Porque tem pessoas solteiras aí, na mídia, já veio muito, bateu o cara tapa, tanto homem, tanto mulher, se masturba. Porque as pessoas não têm vida com Deus, ou fica fazendo sexo com várias pessoas e quer cantar no altar ainda. Vocês é louco? Vocês é louco da cabeça? Estão retardado? Fala que Deus está na vida deles, hein? Vocês é louco? Deus não partilha pecado de ninguém.
Então, entrando nesse também, por quê? Porque que nem Deus usou para falar, Deus usou para falar, que Deus usou para falar, que eles copiam algumas coisas minhas. O resto, tudo que Deus usou para fazer, que é tremendo, que é um monte de coisas, várias outras coisas, eles não conseguem copiar de mim. Por quê? Porque eles são inúteis e não vivem o chamado deles. Mesmo se eles vivessem o chamado deles, não iam conseguir copiar o que Deus me usa para fazer também. Que Deus, todas as coisas que Deus usa eu para fazer, ninguém consegue copiar. Imagina se o povo está no pecado, imagina que está na posição. Porque cada um foi chamado com um propósito. Baby! Vai enquadrar isso daí. Por quê? Mostre seus membros como justiça. Porque quando você é membro de justiça, você é o quê? Um instrumento poderoso Na mão de Deus, então, no seu enquadra. chamado. Você pegou? Já enquadra. Porque quando vocês eram servos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tinham então das coisas de que agora vocês se envergonham? Porque o fim delas é a morte. Ele tá falando do quê? Do pecado. Que é uma vergonha mesmo. Você fala, credo, olha o que eu fazia. Né? A pessoa se envergonha, se constrange por causa de como a pessoa era. A pessoa olha pra trás e fala, nossa, aquela pessoa ali não era eu, não. Lógico, estava endemoniado, mas tá endemoniado porque quis, né? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? Então, ou seja, a graça, para ela superabundar na sua vida, você tem que renunciar ao pecado. Caso contrário, a graça não te alcança, você não é participante dela. E aí, se você morrer em pecado, você vai pro inferno, infelizmente. Fazer o quê? Né? Você vai falar mais alguma coisa? Não, menos que eles são copiador, né? Ah, mas aí você já falou. São copiador. Copiadores. Copiadores, tchau. Tchau. Eu sei que vocês vê. Tchau, copiadores. Paz do Senhor Tchau, Jesus. copiadores. Até a próxima. E os irmãos de verdade, né? Acompanham a live, não conspirem com esse povo. Adeus e tchau. Tchau. Adeus para esses irmãos. Tchau para eles e para os conspiradores. Também com esse povo aí, tanto da região, de outros lugares do Brasil, fora do país, tá? Blá, blá, blá. Tchau!